Bom, nós vivemos essa tarde aqui um momento muito importante, né? Promovido pelos sindicatos engenheiros, com apoio de outros sindicatos, das próprias centrais sindicais, vários parceiros nossos também, no sentido da gente buscar a reversão desse quadro que estamos aqui no Brasil, muito nefasto aos trabalhadores, ao movimento sindical. Nós temos assistido perdas de direitos dos trabalhadores, precarização do trabalho, né? E os sindicatos foram atacados pela reforma trabalhista e por todo o conjunto de lá para cá. Então há necessidade da gente articular, debater o assunto, trazer o assunto e debater com a sociedade como um todo, debater com o governo, com o próprio Congresso, para tentar reverter esse quadro. Esse preconceito que existe enraizado aí na nossa sociedade contra sindicatos. Os sindicatos exercem papel fundamental de valorização da democracia e também têm um papel fundamental na promoção do desenvolvimento. Então, acreditamos sim no sindicato propositivo, que pense na qualidade de vida das pessoas, e é isso que nós estamos fazendo aqui com este evento e com todas as ações que a gente faz para atuar em prol do movimento sindical, para atuar em prol da articulação com os demais sindicatos. Essa, eu acho que traduz, assim, a importância do SENGE capitanear esse movimento aí em favor do movimento sindical do Brasil. El sindicalismo sigue siendo relevante, sigue siendo importantísimo, sigue siendo vital para garantizar sociedades democráticas, para garantizar derechos, para garantizar libertades. Pero los sindicatos en casi todo el mundo estamos cuestionados porque molestamos, porque vamos en contra de cuestiones que la extrema derecha por un lado, el capitalismo más radical por otro, defienden y quieren conservar. Porque defendemos la diversidad, porque defendemos los derechos colectivos, porque defendemos la lucha de clases. Y ese tal vez es el elemento que nos une a todos en esta batalla, y es la de demostrarnos útiles y demostrarnos necesarios para avanzar en una sociedad más justa, más democrática y con mayores libertades. El movimiento sindical somos un objetivo de la extrema derecha y por lo tanto tenemos una especial responsabilidad en combatir a esa extrema derecha. Y lo debemos hacer desde los lugares de trabajo, que son nuestros espacios naturales de presencia, de lucha, de participación. Tenemos que llamar a la lucha a todos nuestros compañeros y compañeras trabajadoras y debemos reivindicarnos como sujetos fundamentales, como decía anteriormente, para defender la democracia, para defender los derechos y para defender las libertades. A mí sí que me gustaría, además aprovecho para poner en valor este tipo de encuentros, estos intercambios internacionales, porque los desafíos que enfrentamos, estos que hablábamos del contexto mundial, del contexto europeo, del contexto español, el contexto que hay en América Latina, en Brasil, son distintos, pero son un poco los mismos, con matices, con algunas diferencias, pero son muy similares. O movimento sindical foi atacado grandiosamente em nível de receita e também ataca, de certa forma, as articulações, sejam elas institucionais, sejam elas na política classista. Então, é necessário uma grande discussão sobre esse impacto da reforma trabalhista perante os sindicatos dos trabalhadores e também dos patronais. Então, enfraquece essa relação do sindicato com os trabalhadores, do sindicato junto com também dos sindicatos patronais com as negociações, entre os sindicatos patronais e de trabalhadores, e isso precisa haver um equilíbrio para uma melhor avanço aí nessa discussão do que fazer para retomar aí, de certa forma, o financiamento sindical, que ele visa também fortalecer os sindicatos. Principalmente a gente tem que sair dessa polarização política, direita, esquerda, progressistas, não progressistas, liberais, porque estar inserido nessa discussão político-partidário é ruim, né? E a gente precisa voltar a fazer um trabalho de base mais assertivo
para fortalecer os sindicatos e, com isso, trazer, né, novamente o associado, o representado para a luta sindical e, com isso, fortalecer aí os sindicatos para fazer essa discussão tão necessária do fortalecimento e do financiamento sindical. A reforma de 2017, ela impacta profundamente a questão das receitas, né, do sindicato, com o fim do imposto sindical, que para a grande maioria dos sindicatos era a principal e às vezes a única receita, fazendo com que a grande maioria dos sindicatos hoje no Brasil não tenham recurso para funcionar. Então muitos fecharam as portas ou funcionam de maneira precária. A partir do momento que finda a validade do acordo coletivo, automaticamente o trabalhador perde todos os direitos que ele tinha, e isso, na grande maioria, inclui vale alimentação, né? Outros auxílios, né? que porventura o trabalhador já conta com aquilo, né, na sua renda familiar. Isso faz com que haja uma pressão, certo? Para que o trabalhador aprove um acordo que muitas vezes não é o acordo nem perto do que, né, seria o ideal. Justamente pelo receio de ficar sem essas verbas que são fundamentais, né, para a grande maioria dos trabalhadores. A balança, ela pendeu muito mais para o lado do empregador. E isso é uma questão que no meu ponto de vista, é insustentável, né? Isso fez com que as negociações acabassem sendo muito mais difíceis e muito menos efetivas, né? Porque o empregador sabe que ele pode botar uma proposta muito aquém, certo? E que o trabalhador ele vai ficar pressionado por a questão do prazo de validade do seu acordo coletivo. Então isso, seriam os grandes destaques, né, que essa reforma trouxe do ponto de vista das negociações coletivas. Nós realizamos este evento com um propósito de juntar a sociedade, fortalecer o movimento sindical, que precisa ser fortalecido, porque nós estamos vivenciando um momento muito importante na nossa história. Tivemos a reforma trabalhista, que tirou muitos direitos, prejudicou os sindicatos, e nós precisamos reconstruir. Mas precisamos reconstruir isso com base nas experiências já vivenciadas. E por isso a presença da Cristina aqui em Porto Alegre, trazendo a experiência espanhola, que é um modelo para nós de inspiração, porque ela representa a junção de esforços entre empresários, trabalhadores e Estado, que é uma grande construção que nós precisamos refazer aqui no Brasil pós-reforma trabalhista. Então foi muito importante trazer aqui os órgãos, isso dá uma dimensão muito grande e coloca o movimento sindical de novo na pauta das discussões que são necessárias para o crescimento, para o desenvolvimento do Brasil, com respeito, com considerações de ambas as partes que é necessário. Então essa experiência espanhola nos trouxe muito ânimo, muito alento para a gente congregar todo o movimento sindical e seguir em frente. O que nos faz estar aqui é, em algum momento da história, os trabalhadores e as trabalhadoras descobriram que é só a unidade entre eles que gera força política para fazer a disputa na sociedade. A nossa presença no debate, ela tem que ser uma presença que qualifique o debate público. Nós temos um período que o debate público está sendo desqualificado, né? E, no geral, a mentira prevalece como uma verdade. O nosso papel é justamente combater isso, não com mentiras, mas justamente com a qualidade do debate. Esse é o nosso desafio. Então, a mídia sindical, a nossa presença no debate, o evento, como o Sengit faz agora, é um esforço para você qualificar o debate, trazer a complexidade de um desafio, de um problema, de uma pauta, de uma visão de futuro e qualificar esse debate, inclusive, com visões divergentes. Isso é o papel do sindical. E, de alguma maneira, a sociedade, via os interesses que muitas vezes estão prevalecendo, visa desqualificar esse tipo de posição, fazendo com que sua visão seja a visão dominante, ou muitas vezes de forma autoritária, prevalecendo sobre todos os demais. O sindicato é o contrário, o sindicato recepciona várias posições diferentes e tenta construir uma unidade. E se essa unidade tem força, o sindicato ganha
prevalência, ganha presença pública. E acho que parte disso, a comunicação tem a tarefa justamente de fazer o trabalho de qualificação. De formar bem, de forma clara, de forma direta, outras vezes trazer a divergência para que as pessoas compreendam as diferentes posições e possam, evidente, de maneira autônoma, tomar sua posição, ter a sua visão e poder se identificar com uma agenda, com uma pauta, com uma estratégia. Então, dentro do sindicato, como responsável, né, pela área de qualificação profissional e apoio, temos dentro da nossa área a parte de eventos, né? Esses eventos são voltados para a sociedade. E um dos temas mais principais, que é a atribuição principal do sindicato, é a ação sindical. Então, nada melhor do que discutirmos e trazermos experiências de fora do país, experiências internacionais, para compararmos com as que estamos vivendo no momento atual do Brasil. O momento de sindicalismo brasileiro atual é de enfrentamento. E por termos esse enfrentamento, precisamos ter uma resistência forte, e esses eventos são fundamentais para a gente possa mostrar para a sociedade que os sindicatos vão além, né, das lutas salariais, mas sim também das valorizações profissionais. Então é para isso que realizamos um evento desse tamanho, desse porte, né, para mostrarmos à sociedade a importância dos sindicatos na defesa dessas categorias e da classe trabalhadora. O que nós temos, né, é uma realidade bastante obtusa com relação às consequências da reforma administrativa de 2017, né, com a precarização da relação trabalho-trabalhador e perda de direitos. Então, isso trouxe, além das consequências, um afastamento do processo negocial entre empresas e trabalhadores, porque com a ultratividade, ou seja, ao fim de uma negociação coletiva, extingue-se as cláusulas e a necessidade de comum acordo para se pactuar na justiça, né, tentar um recurso judicial, trouxe o quê? Um engessamento do processo negocial e também um afastamento entre empresa e patrão. Então nós temos assim um cenário difuso, um cenário obtuso, com consequências nefastas, né, precarizando aí as relações trabalhistas, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos agrupar, né, através do diálogo. Aqui destaco o nosso seminário internacional, buscando a experiência da Espanha, que são, com algumas variações, né, são muito semelhantes, que também passaram por um processo de reforma trabalhista. Então a união, o diálogo e a união de forças é fundamental nesse período para que a gente possa fazer frente e retornar direitos perdidos ao longo desse período. Isso é uma luta constante, que eu entendo que é a pauta permanente dos sindicatos, porque sempre se teve este ranço, porque os sindicatos são defensores de direitos sociais, são defensores de inclusões sociais. Então isso é uma causa, né, para os liberais, agora chamados neoliberais, causa um certo constrangimento no sentido de que eles não aceitam essas interferências dos sindicatos. Tanto que agora pode haver negociação entre o próprio trabalhador e o empregado, que é um absurdo, porque nessa não há uma equidade. Já o sindicato poderia, né, fazer esse papel de intermediador, aí a balança entre o capital e o trabalhador seria menos lesiva, no sentido de estar protegido pelo sindicato. Os sindicatos têm sim que se reinventar, entendo que eles ficaram muito apáticos depois da reforma trabalhista. Isso tem sido muito constante da minha fala quando vou convidada para esses eventos. Recentemente eu tive uma palestra no Simpro, que é o Sindicato dos Professores, em dezembro, e falamos exatamente sobre essa apatia dos sindicatos. E eu acho que é de suma importância que se renove, se venha mais para movimentos de rua, movimentos como este aqui hoje, né, que vamos discutir e dialogar sobre essa reforma nefasta que afastou muitos direitos dos trabalhadores. Sim, o tema da terceirização na atividade fim, que é o principal tema. Se precisar exemplificar o que foi a grande tragédia da reforma trabalhista, foi permitir a terceirização na atividade fim da empresa. Esse é o principal problema. Dificilmente essa situação retroagirá a situação anterior se não tiver um amplo diálogo social que envolva todos os setores da sociedade para compreender que o futuro do trabalho passa por formalização e não por precarização, por mais regulamentação e não menos regulamentação. Isso é resultante, obviamente, de um ambiente democrático e de diálogo social.
que poderá criar condições a partir disso de mudanças legislativas. Elas não virão senão precedido por um amplo debate como esse que está sendo proposto aqui nesse seminário que o SENGE toma a iniciativa de propor para a sociedade. Creio que o SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, teve um momento muito importante, quer dizer, sentiu um momento importante de chamar um evento dessa magnitude, trazer uma experiência de fora do nosso país para um debate que está muito candente no nosso país hoje, que é a questão da reforma trabalhista, que é a expectativa que nós geramos com o atual governo no sentido de fazer a contrarreforma, que não foi feito ainda. Já estamos chegando a 3 anos de governo e não foi feita a contrarreforma, enquanto que na Espanha conseguiu se avançar através do diálogo social nessa experiência, né, junto com o empresariado, com o governo, fortalecer a negociação coletiva. Então, isso tudo está sendo importante, e esse tipo de evento faz isso, trazer o debate, trocar as ideias, trocar experiências. Isso é muito bom, e eu acho que o SENGE teve esse momento bem oportuno, né, nesse momento tão importante do nosso país, trazer esse tipo de debate para dentro, né, para fortalecer a luta do movimento sindical. Então, nós só temos a ganhar. Então, parabéns ao Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul pela iniciativa, essa bela iniciativa, esse momento muito importante que o país está passando, e que isso traga muitos frutos para nós. Digamos que a gente já vinha, antes da reforma, dentro do sistema sindical, ao meu ver, burocratizado, com dificuldades de se pensar e se repensar e se inovar como uma organização social, como um movimento social e como entidades com capacidade de representação. Tem sido uma aprendizagem, e nesse processo de aprendizagem a gente também vai descobrindo que a gente só supera as coisas se a gente unir, a gente se enxergar mais coletivamente. Então essa iniciativa do SENGE tem sido mais um momento assim da gente escutar, reunir pessoas diferentes, de estágios diferentes de compreensão das coisas, para a gente, digamos assim, aperfeiçoar o modo de organizar os trabalhadores e trabalhadoras, onde se organizar e como juntos fazer a luta. Nós achamos sim que é possível nós revertermos esse quadro de reforma trabalhista implementada aqui no Brasil e trazer uma experiência como essa, uma experiência exitosa da luta dos trabalhadores e trabalhadoras espanhóis, é muito importante, porque isso também nos dá o significado de que através da luta, através da mobilização, aquilo que parece às vezes impossível se torna uma realidade concreta, né? Então debater aqui com especialistas do mundo do trabalho, debater com pessoal ligado aí à magistratura, né? E com quem tem a experiência no movimento sindical, de experiências positivas, são fatos bastante relevantes e importantes. Mas eu acho que através dessa unidade e dessa preparação que se constrói nesses seminários, nesses importantes encontros, é possível sim nós revertermos esse quadro, e a CTB acredita nisso.